Hi guys, what's up? E aí galera, como é que vocês estão? I'm fine, eu estou bem. Bom, vamos dar agora início, né, à nossa próxima matéria, Past Perfect Tense. Já vimos o Present Perfect Tense, cuja a principal função dele é mostrar que nós começamos algo no passado e ele continua até o presente, tá? Então, nós vamos seguir aí a ordem, né, das coisas. Vamos dar uma lida nesse texto, tá? Que fala sobre o Bill Gates. Vamos fazer esses exercícios e logo em seguida passaremos para o Past Perfect Tense, ok? Então, let's read. Vamos ler. Bill Gates helped set up one of the biggest companies in the world, Microsoft. In the past, he was the CEO of the company. He is now leaving the company's board of directors because he wants to focus on his charity activities. He wants to support a global earth and education, and he wants to fight climate change too. Gates is a great philanthropist. He gives a lot of money to poor and sick people, and he supports things that are good for people. His wife and he said that they will donate up to $100 million to help stop the coronavirus. Gates said that people who need medicine must get them, and he told governments and companies to work hard to stop the coronavirus. Então, né, eu vou mostrar agora para vocês a tradução desse texto, tá? Ele fala que o Bill Gates, ele fundou, né, a empresa Microsoft. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Então, vamos lá. Bill Gates ajudou a criar uma das maiores empresas do mundo, a Microsoft. No passado, ele era CEO, que significa, tá? CEO é uma sigla, chefe executivo, né? No caso, ele era o presidente executivo da Microsoft, tá? Ele era o CEO, né? Presidente executivo da empresa. Agora ele está deixando o conselho de administração da empresa, porque quer se concentrar em suas atividades de caridade e quer apoiar a saúde e a educação globais e também quer combater as mudanças climáticas. Então, ele está engajado aí em várias atividades, né, que podem estar ou não diretamente ligadas à empresa dele, tá, que é de internet. Gates é um grande filantropo. Ele dá muito dinheiro às pessoas pobres e doentes e apoia coisas que são boas para as pessoas. Sua esposa e ele disseram que doarão até $100 milhões para ajudar a interromper o coronavírus. Gates disse que as pessoas que precisam de remédio devem recebê-los e disse que o governo e empresas, né, deveriam trabalhar duro para parar, né, o coronavírus, que é uma doença que está aí, né, onde a gente não está conseguindo ainda encontrar vacina, né, para poder parar com essa doença. Então, vamos lá. Logo em seguida, vocês encontram lá o quê? O vocabulário, né? CEO, Chief Executive Officer. Nossa, hoje tá quase saindo. Presidente executivo, Board of Director, Conselho de Administração e Diretoria, Philanthropist, filantropo, que tem amor à humanidade. Beleza, então vamos lá fazer a nossa interpretação de texto. De acordo com o texto, por que Bill Gates está deixando a empresa Microsoft? A.
Ele quer parar de trabalhar para descansar. Ele e a esposa desejam viajar pelo mundo. Ele deseja focar em suas atividades de caridade. Ele quer ter mais tempo livre com os filhos. Ou ele deseja abrir uma nova empresa? E aí, galera, acabamos de ver o texto. Letra A, B, C, D ou E. Bom, conforme o texto nos diz, ele deseja focar, né, as suas atividades de caridade. Então, a resposta certa, letra C. Segundo o texto, por que Bill Gates é considerado um grande filantropo? E aí? Aqui está a resposta. Gates is a great philanthropist. He gives a lot of money to poor and sick people, and he supports things that are good for people. Então, é porque eles, no caso, conforme diz o texto, né, ele se preocupa com as pessoas pobres e doentes, né? Então, ele pode ser considerado um grande filantropo, tá? E ele costuma ajudar esses tipos de pessoas. De acordo com o texto, quais causas Bill Gates deseja apoiar? Fome, saúde mundial, seca, educação ou mudanças climáticas? Novamente, vamos lá no texto, né? Vamos lá, ele quer doar $100 mil para ajudar para coronavírus. Pessoas necessitam de remédios e deverá tê-los. Mas aqui, ó, essa resposta está logo no início. Aqui, no segundo parágrafo. He is leaving the company, né, because he wants focus clarity active. He wants to support global earth and education. He wanted to fight climate change. E aí? Vamos lá. Saúde, né, mundial. Ele não falou da seca, tá? Ele falou da educação e mudanças climáticas, tá? Então, saúde mundial, educação e mudanças climáticas, tá? É a segunda, a quarta e a quinta que nós vamos marcar. Vamos lá, curiosidades. Logotipo é o emblema da Microsoft, corporação internacional que desenvolve e oferece suporte de venda de softwares e serviços de computador em todo o mundo. Beleza. Passando para a próxima. Originalmente, o nome da empresa apresentava Wiphen, Micro, Wiphen Soft, né? O termo que foi cunhado por Paul Allen, terceiro dos negócios de Bill Gates, teve como inspiração o lançamento dos microprocessadores. A palavra consistia, então, na forma reduzida de microprocessador de software, né? Micro e software. Uma vez que a criação de um software para em microprocessadores tornou-se o objetivo da empresa. Legal. Então, vamos lá o que interessa, gente. Past Perfect Tense, tá? E quando nós vamos utilizar o Past Perfect Tense? Bom, conforme está escrito aí, ele é utilizado para indicar que um fato ocorreu antes do outro, porém ambos no passado. Então, eu vou ter duas sentenças, né? Uma no passado e a outra vai estar no Present Perfect Tense. Como assim, né? Vamos lá. O exemplo. The train had already left when James arrived at the station. O trem já tinha chegado, tá?
quando James chegou na estação do trem. Então, são duas orações. The train had already left. Desculpa, partido. O trem já tinha partido, já tinha ido embora. Tá? When James arrived at the train station. Quando James chegou na estação do trem. Ou seja, ele perdeu o trem. Então, aí nós podemos ver duas situações, tá? O trem já tinha partido, né? E essa frase, ela é formada pelo past perfect tense. Verbo to have, no passado, mais o verbo no particípio passado, left, tá? Então, aí nós temos a primeira sentença. The train had already left. O trem já havia partido. Mas teve uma segunda consequência. Quando, né? Aí um advérbio de tempo, o James chegou na estação de trem. When James arrived at the train station. Então, o past perfect, ele é utilizado para indicar duas situações, ambas que ocorreram no passado, né? Porém, um passado atual e um passado mais recente, tá? Todas as duas são recentes, mas uma aconteceu depois da outra. Então, aí tá escrito, ó, o trem já tinha saído quando James chegou à estação. Observe que no texto está sendo apresentado um fato no passado que é anterior ao outro que também ocorreu no passado. Sendo assim, temos, primeiro, o trem partiu, somente depois James chegou à estação. Para que possamos compreender melhor a correlação entre os fatos, vejamos mais alguns exemplos. Mais um exemplo. Luke was surprised at the fact that Carol hasn't called him. Luke ficou surpreso diante do fato de que Carol não havia ligado para ele. Então, ó, ele ficou surpreso. Qual foi o motivo? Carol não tinha ligado para ele, tá? São duas orações no passado, sendo que uma posterior à outra, tá ok? Vamos lá. Nesse caso, há também dois fatos sendo apresentados. Em primeiro lugar, Carol não ligou, fazendo com que, posteriormente, Lucas ficasse surpreso. Então, com base nos exemplos apresentados, é possível observar, né, que o past perfect ele é empregado para indicar o primeiro fato que aconteceu no passado, enquanto o posterior é expresso pelo simple past, presente simples. Então, eu uso o present perfect para indicar o primeiro fato que aconteceu e depois eu uso o passado simples, o simple past. Bom, ademais, esse tipo de construção é comum o emprego de advérbios com o past perfect, somente com past perfect, ok? Vejamos algum. Already, já. When, quando. Never, nunca. By the time, quando. Ever, já, alguma vez, tá? Pode ser feitas em perguntas diretas ou indiretas. Just, recentemente, há pouco. After, depois. Before, antes. Ok? Exemplos. The play had already started when my friends arrived. A peça de teatro, tá? Já tinha começado. Esse already significa já, né? Had, tinha. Started, começado. When, quando meus amigos chegaram, tá? My friends arrived, passado. Então, a gente tem que estar preparado, gente, para os verbos do passado e do particípio passado, hein? Então, vamos lá.
By the time I called them, they had already gone to school. Quando eu telefonei, eles já tinham ido para a escola, tá? By the time I called, they had already gone to school. Próxima. He did not go to the movies because they had seen the film before. Eles não foram ao cinema porque já tinham visto o filme antes. Então, before, antes. No 2, already, novamente, já. The teacher asked me if I had ever seen a live ladybug. A professora me perguntou se eu já havia visto uma joaninha viva antes, tá? Então, esse ever também tem o sentido de já. The teacher, o professor, asked me, aí ó, passado, me perguntou, if, se, I had ever, então o ever é já, had, tinha, seen, particípio passado do verbo to see, visto, a live é viva, tá? Ladybug, joaninha, antes, ok? 5. After my parents had left, I went to bed. Depois que meus pais tinham saído, né? Eu fui deitar. After, depois. My parents, meus pais, had left é o past perfect, tinha left, saído, né? Aí vem o passado. I went, eu fui, to bed, para a cama, me deitar. Ok? Aqui tem mais a história aí do Bill Gates, o nome dele é William Henry Gates, ele é de Seattle, em Washington, tá? E ele é fundador da Microsoft, desenvolveu interesses em computadores, bem novo, né? Deixou a escola para fundar a Microsoft com seu amigo de infância, Paul Allen. Que bom que deu certo, né? Ih, gente, eu tô aqui nessa página e não tinha pulado. Então, tá aí a personalidade do momento, Bill Gates. E vamos para a próxima página. Bom, aqui são algumas questões comentadas. Geralmente essas questões, gente, são questões de concurso. Elas já vêm com a resposta. Então, é válido a gente dar uma olhadinha para ver como é que é estruturado uma questão de concurso, tá? Ele sempre vem com um texto, e desse texto eles fazem a pergunta, tá? Então, essa questão, ela já é comentada, então não tem nem necessidade de eu comentar com vocês, tá lá o comentário da questão em foco, tá? Bom, sessão cultural também fica a critério da gente poder ver um vídeo legal. Nesse, eles estão indicando o filme Wall, tá? Que é desse robozinho aí. E vamos lá para a estrutura do Past Perfect. O Past Perfect, ele é formado pelo passado do verbo auxiliar to have. Então, nós teremos o verbo had para todas as pessoas. I had, you had, he had, she had, it had, we had, e they had, tá? Então, é o had para todas as pessoas, do início ao fim,
tá? I, you, he, she, it, we, you e they. Tudo had. Então, aí vemos. É formado pelo passado do verbo auxiliar had e pelo particípio passado do verbo principal, tá? E aí eu já enviei para vocês já possuem aquela lista de verbos irregulares que não estão dentro das normas, dentro das regras dos verbos regulares. Regra geral, colocar ED no final do verbo, tá? Nós temos outras formas, outras terminações de verbos que a gente tem que nos atentar. Depois eu dou uma aula para vocês de revisão do Simple Past, ok? Então, a regra geral é o sujeito, tá? Mais o verbo to have, né? No passado. E mais o verbo principal no particípio passado. Então, sujeito, I, you, he, she, it, we, you, they, mais o had e mais o verbo principal no particípio passado, tá ok? Então, vamos lá. Exemplo. I thought you had already finished your homework. Eu pensei que você já tinha terminado o seu dever de casa. Então, vamos lá. I é o sujeito, eu, tá? Thought é o verbo no passado, pensei que. You, você, né, que é o sujeito, aí sim, had already finished, tivesse terminado your homework, seu trabalho de casa, tá ok? Lose, had already decided to not go to, lose, já tinha decidido não ir. Então, had é o verbo, lose seria, se eu fosse trocar por um sujeito, seria she had already decided not to go. Ok? The nurse left the hospital after he'd seen all his patients. O enfermeiro deixou o hospital depois que tinha visitado todos os seus pacientes, ok? The nurse, enfermeiro. Left é o verbo no passado. Deixou. The hospital. Primeira sentença, primeira frase, tá? Aí vamos primeira oração. Aí vamos à segunda oração. He'd seen, ele tem o quê? Ele tinha visitado all his patients, todos os seus pacientes, ok? Continuando lá. A forma negativa, tá? A forma negativa, ela é feita com o sujeito, que nós já sabemos quais são, mais o verbo do passado have, que é o had, mais a partícula not, tá? Sujeito, had, not, mais o particípio passado. Então, nós podemos falar tanto had not ou hadn't, tá? Had not, e aí a forma contraída, a forma curta, forma de fala, hadn't, e mais o verbo principal no particípio passado. Vamos lá ver os exemplos. My brother hadn't had dinner yet when I arrived. Então, duas orações. Meu irmão ainda não tinha jantado. Hadn't had dinner yet. Ainda não tinha jantado. When, quando, I arrived. Quando eu, o quê? Cheguei. Tá? Então, segunda oração. When I arrived. Ok? Exemplo número 2. The bed goes soaked because I hadn't closed the windows. A cama ficou encharcada. Primeira, o quê?
oração, because, porque, né? I hadn't closed the window. Eu não tinha fechado a janela. Eu acho que vocês já deram para assimilar, né, que o past perfect tense, ele sempre vai pedir o quê? Continuação. Então, são orações subordinadas que a gente já aprendeu na língua portuguesa. Então, geralmente eles são orações subordinadas, eles precisam de complemento. Então, vamos lá. 3. Annie didn't go to their birthday party because she hadn't been invited. Annie não foi à festa de aniversário deles, tá? Annie didn't go, didn't aí, ó. É a negativa e o passado. Didn't go to their birthday party, na festa de aniversário deles. Primeira sentença. Because, porque, she hadn't been invited. Ela não tinha sido convidada, tá? Ela não foi convidada. Forma interrogativa. Quase parecido lá com o nosso querido verbo to be. Mas aí, nesse caso, nós vamos identificar o verbo to have no passado, que é had, colocar ele para frente da oração, mais o sujeito, mais o verbo no particípio passado. Verbo principal no particípio passado. Então, vamos dar uma olhadinha aí como é que fica. Had you read the book before seeing the movie? Você tinha lido o livro antes de assistir o filme? Had you read the book before seeing the movie? Had the thief already escaped when the police arrived? Os ladrões já tinham fugido quando a polícia chegou? Had the bus already left when you arrived at the bus station? O ônibus já tinha partido quando você chegou à rodoviária? Então, vocês observam que o verbo to had, ele está iniciando todas as frases. Logo em seguida, vemos o sujeito e depois o verbo no particípio passado, tá? Então, essa é a estrutura da forma interrogativa, ok, gente? Bom, por hoje é só. Vou deixar alguns exercícios. Thank you very much. Kisses, kisses. Bye, bye.